Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas, a Fenchen, a Kilbra, a Frata Embalagem, a Smutec, a Novogen e também a AgroEnergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber duas pessoas importantes no nosso setor aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos recebendo a prefeita, né, da cidade com a maior produção de carne avícola, né, de aves aqui do Rio Grande do Sul, e também o nosso secretário adjunto do Rio Grande do Sul. Então, assim, pessoal, hoje será um episódio mais leve, mais tranquilo. Não vamos passar, assim, a ter um conteúdo muito técnico. É celebração. Quer saber como cobrar o seu prefeito e transformar a cidade com maior produção de carne? Fique conosco, vem aqui e ela vai tentar, eu vou tentar extrair tudo dela para saber como é que ela fez, qual o segredo para transformar Marau com uma cidade com a maior produção de carne de frango. Prefeita Naura Bordignon. Prefeita, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Também agradecer também o nosso secretário adjunto, Márcio Madalena, secretário aqui do Rio Grande do Sul. E assim, porque nós sempre iniciamos conhecendo as pessoas. Mas eu não deixo de agradecer, porque é muito importante, sim, nós termos as nossas lideranças no nosso estado, aqui no canal, para bater um bate-papo leve, descontraído. E eu fico muito lisonjeado que vocês estejam aqui conosco, batendo esse bate-papo. Muito obrigado. Deixa eu perguntar, vamos conhecer vocês. Vamos começar pelas mulheres primeiro, se importa? Prefeita, fala um pouquinho para nós, se apresenta para nós, quem é a Naura, e depois a gente vai chegar nessa questão de como que você transformou Marau como a maior produtora de carne de frango. Se apresenta para nós, por favor, dê suas credenciais. Tá certo. Olá, Adriana, nossa saudação especial também ao secretário adjunto da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, médico veterinário Márcio. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui batendo esse papo importante acerca desse produto tão importante para a economia gaúcha. E Marau celebra 70 anos agora em 2025, nesse ano que já está prestes a assim encerrar, e tem uma relação muito intrínseca com esse assunto. Mas antes, atendendo a tua provocação, ao teu convite, eu vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou Naura Bordignon, tenho 46 anos, fui eleita como a primeira prefeita mulher da minha cidade, Marau. A minha família é do interior, até hoje reside lá, e eu sempre que posso vou restabelecer minhas energias na propriedade rural. Acho que isso é muito importante também porque para valorizar muito as nossas origens. Quando criança, meu pai tinha um aviário, eu já trabalhei na função então como pré-adolescente. Com as aves. Já tive esse contato, sim, por um período. E logo na sequência, você sabe que no interior a gente tem as escolas agrícolas, elas vão até uma determinada série. Depois, para você continuar os estudos, ou você depende do transporte escolar, ou você tem que se mudar para a cidade. E também em busca de um sonho que na verdade, eu digo que naquele momento, no passado, o interior não tinha toda a tecnologia, o conforto que hoje tem. Se naquela época tivesse, talvez eu pudesse ter optado por lá permanecer. Mas fui para a cidade, trabalhei como recepcionista de um hospital da cidade, depois também fui buscar minha graduação na Universidade de Passo Fundo, sou formada como bacharel em Direito, apesar de nunca ter exercido especificamente essa atividade, e tenho 24 anos de experiência no serviço público. Bem, lá em 2001, com 21 anos, eu fui secretária municipal de assistência social, da gestão pública municipal, depois fui vereadora, aos 24 anos. A única vereadora mulher, deixa bem claro. Daquela época, sim, é verdade. A única, presidiu o Legislativo no ano que Marau celebrava 50 anos, portanto, há 20 anos atrás. Uhum. E depois eu passei por outras experiências. Fui à reeleição, fiquei na suplência, a convite do atual deputado estadual Vilmar Zanquim,
que era prefeito na época, eu fui ser chefe de gabinete dele. Por lá, então, também adquiri muitos conhecimentos em outras áreas, porque a minha base tinha sido a política de assistência social. E posteriormente, então, também passei por uma breve experiência como assessora parlamentar da Câmara de Vereadores. Trabalhei num período também com o deputado federal Osmar Terra. E, posteriormente, na campanha e depois no gabinete do deputado Vilmar Zanquim, na Assembleia Legislativa. Legal. E lá em 2016, atendendo um convite de um grande amigo que se colocou à disposição para concorrer a prefeito, Yura Kurtz, eu retorno para Amaral com a incumbência de coordenar sua campanha eleitoral, que logrou êxito e acabei preferindo permanecer na cidade, né? Porque eu gosto da capital, gostava do trabalho da Assembleia Legislativa, mas o meu coração, ele batia mais forte pelo interior, porque você está próximo dos teus afetos, das tuas experiências, e lá permaneci como chefe de gabinete e assumindo interinamente várias secretarias, o que me deu uma bagagem importante e trouxe o meu nome para a mesa de discussões para ser definido quem seria o candidato, a candidata, no caso, para suceder o projeto de gestão. E a gente foi para o pleito eleitoral, né? Com essa novidade, nunca havia ocorrido um nome feminino para concorrer ao pleito e a gente teve êxito. E sempre falo, mesmo representando uma sucessão de um projeto que vem dando certo na cidade de Amaral, a gente também traz o olhar feminino, de cuidado, de zelo, de sensibilidade. E junto com a nossa equipe, o nosso vice-prefeito, temos feito, então, um trabalho aí para toda a comunidade nesse ano significativo, né? De comemorações, 7 décadas de uma cidade que vem se consolidando no desenvolvimento econômico. A questão avícola é uma delas e é muito forte mesmo. Suinocultura também. A suinocultura também. Inclusive, antes das aves, ela tem essa força, né? Nós entrevistamos aqui o Ladislau, que é o presidente da Associação de Suinocultores. Gente finíssima. Sim... Associação? Desculpa, produtora. Desculpa. A suinocultura é o senhor... Folador. Valdecir Folador. Não, mas foi, desculpa. A produtora me ajuda aqui também. Como é que é o nome do senhor? Gente, ele estava também lá, é o senhor, ele também é da Fundesa. Rogério Kerber. Dr. Rogério Kerber. Isso. Presidente do Fundesa e diretor executivo do CIPS. Senhor, gente finíssima, fala tranquilo. Posto de conhecimento também. E eu vou aproveitar e fazer um cortezinho aqui, porque nós só estamos fazendo esse podcast devido aos nossos apoiadores aqui, a Fenchen. Então, assim, você que queira insumos, tá? Que é direto da China, Fenchen, que o colega vai falar um pouquinho. No podcast Pod Aves, buscamos sempre o que há de mais avançado em ciência e tecnologia para a avicultura. A Fenchen é um exemplo dessa evolução. Com mais de 25 anos de experiência, a empresa desenvolve e fornece aditivos de alta performance para nutrição animal, atendendo às exigências de eficiência, segurança e qualidade. Entre seus principais produtos estão os aminoácidos, antioxidantes, acidificantes, minerais quelatados e fitogênicos, que contribuem para melhor desempenho zootécnico, otimização da digestibilidade e manutenção da saúde intestinal das aves. Fenchen, ciência, tecnologia e confiabilidade a serviço da nutrição animal moderna. Ok, então são aditivos avícolas. Então, se você quer aditivo avícola, vai lá, liga na frente, fala com o Bruno, tá? Agora, se você queira uma genética de qualidade de codornas, pessoal, aqui ó, ladinho, é a Fujikura. Agora, equipamentos de qualidade, novamente aqui, mudou, Quilbra, certo? Também embalagens, tá? Embalagens de PET, dúzia e meia dúzia, aqui, Frata Embalagem, equipamentos para classificação de ovos, aqui no ladinho aqui, Smutec, fala lá com o Marcelo, genéticas de galinhas poedeiras, Novogen, Novogen aqui no sul, tá batendo tudo, né? E também aquecimento, né? Aqui o pessoal da AgroEnergy falar com o Reginaldo, certo? Vamos passar agora para a questão masculina, agora para os homens, agora ser nosso secretário, secretária junto do Rio Grande do Sul.
E, Márcio, assim, me surpreendeu muito, até eu vou querer saber, é um pouco indelicado perguntar a idade, mas eu vou querer sua idade porque seu currículo é pesado. Tipo, como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, colocar um currículo desse até os dias atuais? Okay. Se apresenta para nós. Bom, meu nome é Márcio Madalena, sou natural de Osório, aqui no Rio Grande do Sul, tenho 40 anos. E eu me formei médico veterinário, fui trabalhar basicamente com pequena propriedade, mas mais voltada a bovinos. E tive a oportunidade de... Trabalhei com inspeção municipal, com bovinos também, serviço de inspeção municipal, no serviço estadual, através de termos de cooperação técnica, sempre com abate de bovinos. E tive a oportunidade de, em 2015, governo Sartori, à época, ser coordenador regional da Secretaria de Agricultura, na minha região, no Litoral Norte. Logo após, também tive a oportunidade de trabalhar no governo federal como delegado federal de desenvolvimento agrário no estado do Rio Grande do Sul. E, na sequência, tive a oportunidade, fui a Brasília, trabalhei por 4 anos no Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina. Então, nós estávamos falando antes aqui, tive a oportunidade de trabalhar certamente com uma das, se não a maior gestora do agro da atualidade no Brasil, né? É verdade. Hoje, senadora Tereza Cristina. Tive a oportunidade no Ministério de trabalhar como diretor de cooperativismo e acesso a mercados e no final da gestão como chefe da assessoria especial do gabinete. Então, tivemos uma oportunidade de ter assim um overview, um panorama geral do agro brasileiro e desde 2023 estou aqui como secretário adjunto de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E em relação à avicultura, né, os últimos anos, eu sempre digo... Eu não gosto de usar a expressão que nós fomos pegos de surpresa. Nós não fomos pegos de surpresa. É verdade. Nós fomos colocados à prova e respondemos. Serviço oficial e setor produtivo no estado do Rio Grande do Sul fizeram a lição de casa. E depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso, mas eu gosto de falar dessa responsabilidade compartilhada, porque... enfrentar e debelar um foco de Newcastle em 2024 e em 2025, foco debelado em 30 e poucos dias. Nossos amigos nos Estados Unidos estão trabalhando com a doença há 2 anos. Certamente isso traz holofotes ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, que sim, de fato, prefeita. Senhora que é prefeita de um município de extrema importância da avicultura, não só gaúcha nacional, nós somos, sim, os avalistas da segurança alimentar do planeta. Nós fomos colocados à prova e demos a resposta sobre isso. E na Secretaria de Agricultura, como o foco foi aqui, né, nós tivemos a oportunidade de vivenciar, né, a qualidade do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul. Né? Meus colegas da fiscalização, tive a oportunidade de acompanhar o bastidor, né, da organização do combate aos focos e percebemos que todos os protocolos, tudo aquilo que é organizado, que é preparado para eventuais situações, quando colocado à prova, realmente nos coloca numa situação interessante. Nada mais para essa locomotiva produtora de alimentos que é o Brasil. E o Rio Grande do Sul, nessa locomotiva, certamente um vagão de extrema importância. Verdade. E a gripe aviária, nós tivemos um foco aqui, né? Também a Newcastle. E aí é que entra nós aqui na avicultura. Primeiro que nós somos questionados aqui, qualquer foco de gripe aviária, Newcastle, o pessoal me liga aqui, que eu tenho muito contato com o pessoal do Brasil inteiro, o pessoal, e aí, Adriano, como é que tá? E eu passei tudo pro Eduardo, um beijão pra você, porque eu passei todo o pepino pra ti, Eduardo, o Eduardo das Gavi. Então, assim, como é importante essa questão da Associação de Avicultores, com a prefeitura, com o governo do estado, todo mundo se debruçado na resolução, porque isso não é bom nem para nós e nem nós gaúchos, vamos falar assim, né, que nós estamos aqui, nem para o Brasil como inteiro, porque devido a esse foco aqui, as exportações são canceladas, a questão, isso tem um impacto econômico muito grande. E já vamos entrar nesse ponto ali, mas antes, hoje, como eu falei para vocês, é comemoração. Então, antes de tudo, eu gostaria aqui de brindá-los, um presentinho aqui para vocês, nossos patrocinadores, tá? Dá uma lembrança do nosso podcast para vocês. Muito obrigada. Nossos patrocinadores aqui, uma lembrança, certo, dos nossos... Mas não é... Ó, canetinha para quando você tomar um cafezinho, lembrar do nosso Pod de Aves aqui, uma lembrancinha aqui para trabalhar no escritório. Mas assim...
novamente as mulheres primeiro, fica uma placa de homenagem ao Pod Aves, o maior canal de podcast latino-americano, em presente e comemoração a Amaral por esse feito, porque Amaral merece essa homenagem do podcast, porque assim, depois a gente vai questionar para ela como se transformar na cidade polo produtiva de carne de frango. E também Obrigada. a nossa Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, que é... E aí que tá. Hoje nós estamos numa época tão polarizada, infelizmente, né? Grêmio, Inter, fulano, corintianos, palmeirense, cruzeirenses e atleticanos, e hoje tem lá e tem cá. Todo mundo tá no mesmo barco. Não importa aquela questão, não quero que a frente do barco naufrague, porque senão vai chegar lá atrás e vice-versa. Então o que acontece? Hoje estar aqui com a liderança, para nós, é muito importante. Nós gostaríamos aqui de presentear e homenagear ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu botar aqui. Ótimo. Tanto a prefeitura de Marau, quanto também o nosso secretário no estado do Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, o que o avicultor quer saber? Eu vou entrar agora, vou tentar puxar essa conversa para o lado da avicultura. Quando nós tivemos o foco de influenza e Newcastle, eu fico me colocando, eu sempre gosto de me colocar no lugar das pessoas. Sou prefeita da cidade com a maior produtora de carne de frango. Não dá um desespero? Me fala esse sentimento, assim. Não dá um desespero, tipo, foco de gripe aviária aí. Porque você é a liderança da cidade. O que você faz nesse momento? Com certeza, né, Adriano? Você ter um problema desse que envolve um setor produtivo tão relevante para a cidade é algo que gera uma inquietude. Mas a gente tem dois caminhos, né? Ou vai reclamar, se queixar e esperar as coisas acontecer, ou vai fazer os movimentos necessários para procurar minimizar esses efeitos. Então, nesse sentido, eu não senti diretamente na pele lá em Marau neste ano, né? Sei que o Estado como um todo se mobilizou, mas em outras crises que nós participamos diretamente, como, por exemplo, a questão da pandemia, a questão da greve dos caminhoneiros, estando lá nos bastidores da gestão, a primeira coisa que a liderança principal do município tem que fazer é estar à disposição, para tudo, nada mais é prioridade a não ser esse assunto que mexe com a vida das pessoas da tua comunidade, né? Então, nesse sentido, nós temos uma relação muito próxima com os produtores, com as associações, com a empresa. Em Marau, eu tenho que citar, por uma questão de justiça e mérito, a empresa BRF, que é a maior, que hoje emprega diretamente 3.400 marauenses, gerando oportunidade de renda, emprego, geração de impostos também que voltam ao cidadão na forma de serviços, né? E fazer os movimentos necessários, independente dessa questão que tu trazes bem presente, que às vezes a polarização nos divide, independente do que pensa o governo do estado, o governo federal, você tem que buscar ajuda, buscar agendas, buscar construir, buscar minimizar os efeitos, né, dessas crises que se instalam e que a gente precisa estar unido em prol de uma causa maior, que nesse contexto é a questão da avicultura. Então, assim, evidente que gera uma instabilidade, vamos dizer assim, até emocional, mas a gente precisa ter a resiliência necessária para liderar o processo, né? E também para conduzir, para dizer, olha, eu sou a prefeita da cidade, eu estou junto com vocês, vamos fazer as construções e os movimentos necessários nesse sentido, né? Então, se colocar à disposição e buscar as alternativas e as ajudas necessárias para a gente poder estar monitorando, vigilante e combatendo, enfim, todas as adversidades que se apresentarão no nosso dia a dia, né? Que assim. Até porque a nossa secretaria do Estado aqui tem um trabalho fenomenal. Nós convidamos aqui, nós já entrevistamos também aqui o pessoal da secretaria aqui do Rio Grande do Sul, que foi o Fernando... Lembra do Fernando da secretaria? De Agricultura? Groff. Gente finíssima. Colega veterinário. Nosso veterinário aqui, assim, tá com vontade de fazer. Ele é conhecimento também muito amplo. E logo quando ele veio participar do podcast,
ele veio de um outro setor que era bovinocultura, se não me engano. Sim. A questão da aftosa. Hum. E aí ele caiu, ele falou, olha, Adriano, mas assim, apesar do trabalho ser diferente, as coisas, né, o método e o trabalho meio que são semelhantes. Então, assim, a questão é baixar a cabeça e trabalhar. E agora, secretário, tipo assim, eu fico perguntando como que a Secretaria do Estado, porque você tem um contato direto com o secretário e também com o Eduardo, aí eu fico me perguntando, poxa, eu como líder do meu estado, o que eu faço nessa hora? Bater um foco, o que eu faço? Quais as primeiras ações a se adotar? Bom, primeiro, assim, ó, eu até gostaria que nas pessoas do Zé Eduardo, presidente das GAV, do Santim, presidente da BPA, né? Aliás, motivo de orgulho para nós, né? Um gaúcho presidindo a BPA e presidiu o órgão internacional de avicultura, né? Que tá me devendo Ricardo, você tá me devendo um bate-papo aqui. Já sabe, eu tentei, te localizei lá em Minas, Minas, onde foi mais? Em São Paulo também. Só me enrola o Ricardo, gente finíssima, só me enrola. Ricardo, você tem que vir aqui bater um papo conosco. Nas pessoas deles é importante salientar que só foi possível enfrentar essas situações recentes pela organização do setor produtivo. Isso é comum também na suinocultura, a prefeita conhece bem, e na avicultura, todos os elos da cadeia organizados de tal forma em que gatilhos de comando e controle funcionam. E tem essa interação vocês, assim, poxa, você tem um contato direto com o Ricardo, Sim, com o sim, pessoal sim. ali com o Eduardo, o Eduardo aqui dos Santos. Sim, com certeza. Depois eu vou contar um pouco como é que foi o detalhe do conhecimento, do foco. Nós entramos em contato no mesmo minuto com eles. E na verdade é o seguinte, ó, quando a gente olha o investimento que o produtor, que o setor agroindustrial fez nos últimos anos em biosseguridade, ou seja, em tela, distanciamento, em protocolos de vestimenta, de EPI e tal, muita gente começa a pensar o que exagero que foi isso para a estruturação do setor. Mas hoje nós sabemos que foi fundamental e por isso essas exigências todas, para que nós tivéssemos debelado o foco. Porque eu sempre digo, o foco aconteceu em Montenegro, o vírus entrou numa granja e não saiu dela, não teve espalhamento horizontal do processo. E como é que nós enfrentamos isso? Primeiro é o seguinte, Estados Unidos está há 2 anos aí com um problema sério de influenza. Nós estamos observando isso há muito tempo. No nosso caso aqui, na gestão desde 2023 na secretaria. Em 2023, talvez vocês recordem, nós tivemos um foco no taim, em ave silvestre. Lembro. Então, quando nós tivemos aquele foco no taim, em ave silvestre, pelas prerrogativas dos acordos internacionais, nós não tivemos fechamento de mercado. Qual foi a decisão do nosso serviço veterinário oficial naquele momento? Vamos trabalhar o foco do taim com mais exigência do que prevê os protocolos. Aquilo foi um treinamento. Nós não sabíamos que aconteceria, mas foi um treinamento. Nós preparamos a nossa equipe, fomos a campo e nós estamos falando do taim. Imagina, nós sobrevoamos de helicóptero, nossa equipe com um helicóptero da Brigada Militar sobrevoou Lagoa. Nós fizemos um trabalho muito, juntamente com o Ministério da Agricultura e ICMBio, muito aprofundado. Desde então começamos a trabalhar ferramentas de geoanálise. Eu quero entrar nisso porque isso foi um grande diferencial nesse processo. Em 2024, não fomos surpreendidos, mas fomos colocados à prova com o caso de Newcastle e Antagorda. Restrição de mercado parcial, impacto prefeita muito grande com China, né? A China fecha o mercado para o Rio Grande do Sul, no caso de Newcastle, em 2024. Trabalhamos, debelamos o foco, enfim. Que foi na granja do amigo meu. Para me ajudar ainda. Eu cheguei a acompanhar de perto aquele processo. O produtor, como uma grande maioria dos produtores no estado do Rio Grande do Sul, impactado ainda pelas enchentes, porque o foco aconteceu logo após as enchentes de maio. Sim. Então é o seguinte, Antagorda é uma região que foi extremamente afetada. Passamos aquele processo em 2025 agora, durante a FenaSul, a Expo Leite FenaSul, em maio nós estávamos lá, eu e os colegas da secretaria, num evento de febre aftosa. Recebemos então a ligação às 6 da tarde, quinta-feira, confirmado o exame laboratorial, suspeito, o zoológico de Sapucaia e a granja de genética em Montenegro. Naquele momento eu falei com o Zé Eduardo, o Dr. Rogério Kerber, presidente do Fundesa. O Santinho, eu não falei com ele naquele momento, ele vai lembrar bem, porque ele estava saindo da China para Dubai e uma das missões, das reuniões, era para liberar o foco de Newcastle.
Quando ele desceu em Dubai, nós conversamos, ele não acredita, acabamos de voltar da China e resolvemos no Newcastle. Mas agora é olhar para frente e resolver. Isso aí. Eu gostaria aqui de trazer um relato que eu tenho falado muito sobre isso. Naquela noite de quinta-feira, nós iniciamos o processo de convocação dos técnicos para trabalhar no foco. Nós necessitaríamos, sexta-feira de manhã, 60 técnicos, entre fiscais, veterinários e técnicos agrícolas, no município de Montenegro. Nós não conseguimos concluir a convocação. Nós tivemos 110 voluntários. 110 voluntários. 110 Mas servidores nossos, que quando ficaram sabendo do foco, se colocaram à disposição e disseram, eu quero ir para o foco. Isso é muito importante, trazer esse relato, porque é o seguinte, a prefeita deve vivenciar muito isso, às vezes a sociedade não tem noção de quantos servidores abnegados nós temos na máquina pública, e é muita gente. E quando a coisa pega preço, como eu digo, ou complica mesmo, isso pesa muito. Sexta-feira de manhã, fomos para a granja, iniciamos o processo de depopulação. Por óbvio, nós amanhecemos sexta-feira com os mercados fechados. E aí o impacto no setor industrial e, por óbvio, nas granjas é gritante. Nós estamos falando de um setor, de uma cadeia que tem 40 dias de ciclo. Então, o fechamento de um mercado aí com negócios de 40, 70, 90 dias, ele impacta Total. o pinto que não descascou ainda, a produção de ovos férteis. Então, é algo extremamente complexo. Nós montamos uma estrutura no município de Montenegro, com a nossa equipe, e aplicamos uma ferramenta de geoanálise. Por que eu quero chegar nesse ponto? Uma ferramenta tecnológica desenvolvida pelo setor produtivo, financiada pelo Fundesa, e que a nossa secretaria tem acesso, onde nós podemos fazer o seguinte, criar o raio de 10 km no sistema, colocar as equipes a campo e com ferramenta de celular e georreferenciamento, o pessoal iniciar as visitas nas propriedades. Isso não existe no mundo. O presidente Santin tem falado muito sobre isso, o presidente Eduardo Asgavi tem falado muito sobre isso. Nós tivemos condições de em uma semana praticamente visitar todas as propriedades com aves daquele raio de 10 km. Sim, o Eduardo falou lá em Minas. Então, e o que isso nos trouxe? Primeiro, uma agilidade do trabalho, mas principalmente, nós transmitimos durante o processo de debelação do foco, segurança aos mercados. E imediatamente nós tivemos Japão. O Japão restringiu só Montenegro. O Japão não, por exemplo, não fechou Marau. Sim. Fechou só Montenegro. Claro que teve fechamento de estado todo de alguns países, muitos países fecharam o Brasil todo, mas nós chegamos ali na segunda, terceira semana para o processo de encerramento e comunicamos através do Ministério à Organização Mundial de Saúde Animal. Quando acontece isso, estou falando em maio, o que era expectativa? Como é que o setor avícola chega na Expo Inter? Existia o medo. Qual é o custo para as empresas? Como é que funciona isso? Como é que termina 2025? Pois bem, nós chegamos na Expo Inter com os mercados praticamente todos abertos e estamos aqui encerrando 2025, a influenza que aconteceu agora em maio. Parece que é algo de uma década atrás. Então, eu acho que todos nós colhemos frutos nesse processo. Em especial o setor produtivo, que ao longo dos anos se tecnificou, investiu. E a prefeita deve vivenciar muito isso no seu município, né? Mais de uma centena de granjas lá, em que o pessoal investiu muito em estrutura, a indústria investe muito na genética, na nutrição, mas, e é extremamente importante isso, mas o produtor investe na sua estrutura física e cumpre um regramento com régua muito alta, né? E eu fico imaginando, prefeita, os produtores que a cada nova instrução normativa tem que fazer uma adequação, enfim, e aquilo parece que é um ônus para o processo, mas quando nós fomos colocados à prova, vamos lá, teve teste e reteste em muitos municípios, não teve detecção do vírus. Volto a frisar, o vírus veio, com certeza, por migração de aves, né? Desce pelo Pacífico, Chile, Argentina, aqui, sobe no Uruguai, nós temos um polo de reprodução muito grande nessa volta aqui do Uruguai, quando vem do Pacífico para o Atlântico. E, por óbvio, quando as aves sobem para o Atlântico, elas entram no continente. Né? Entraram no Taim 23, entraram um pouco mais, agora ali tivemos o contato em algum momento. Mas a biosseguridade, a responsabilidade dos produtores fez com que o vírus circulasse no continente, circulasse no nosso estado e não afetasse a nossa avicultura. E tem uma comunicação, secretário, entre a Secretaria do Estado e
com as prefeituras? Sim. Sim, nós temos esse contato direto, né? No caso daqueles municípios mais impactados na região de Montenegro, imagine o caos no município, né? Então, nós vamos com a nossa equipe toda de educação sanitária, nós colocamos a nossa estrutura junto com a prefeitura, e a prefeitura, por óbvio, acaba tendo que fazer essa gestão local com o nosso pessoal. Até porque é o seguinte, ó, como a prefeita colocou, quem é que lidera o município? Essa unidade? É o prefeito. Que é o prefeito. Tá, mas sempre. Vamos agora, pra nós aqui. Mas quando a gente lida com pessoas, sempre tem aquele chato, né? E aí, aquele prefeito ser um pouco chato, um pouco exigente, um pouco criterioso, vaidoso. Isso não impacta, será, lá na nossa produção? Porque isso aqui na minha posição como avicultor, eu falo na questão avícola, isso me impacta. Porque eu tenho que ter uma prefeita, tipo a prefeita Naura aqui, que tá aqui, que ela quer desenvolver o nosso setor. Agora, tem outras prefeituras, por exemplo, que, tipo assim, o meu setor aqui é metal mecânico. Então a avicultura fica de lado. Tá com a Newcastle, dane-se. Por exemplo, assim, não tô nem aí. Só que pra você gere o estado como inteiro. E aí, como é que faz? Entendeu? Olha, eu acredito que é o seguinte, ó, como nós fomos expostos, e mesmo quem não tem familiaridade com o setor pôde perceber nos números impactantes, eu acho que o senso de responsabilidade ele foi muito parelho. Ok. E nesses dois casos específicos, eu faço questão de dizer aqui, dois colegas da nossa prefeita, o município de Antagorda, na Newcastle, e Montenegro, na Influenza, o serviço municipal, a prefeitura municipal, trabalhou diretamente conosco e com toda a estrutura à disposição. Então foi assim, foi um trabalho foi todo mundo puxando para o mesmo lado, sabe? Acho que isso é importante. Né? Sim, sim. E uma cobrança bem incisiva também, né? Com certeza. Porque... E o próprio pessoal do setor, né? Eu acho que o Zé Eduardo, eu conversava com ele 3 a 4 vezes por turno durante o foco. Porque... Por isso que às vezes eu ligo pra ele e ele não consegue nem me atender. Adriano, tô aqui, tô com uma correria danada aqui e ele trabalha demais, cara. É impressionante aquele isso cara. É característico do setor. Eu acho que assim, e é geral, é suínos, aves, leite. Eu sempre digo, produtor de leite também tem uma atividade de dedicação muito intensa, né? E para pecuária, para produção animal como um todo, eu não vou fazer essa comparação com a agricultura, mas o setor avícola tem sido um exemplo. E eu falo abertamente sobre isso. Sou suspeito para falar isso. Eu falo abertamente sobre isso e algumas pessoas às vezes não gostam de comparações entre cadeias, mas eu sempre procuro fazer uma comparação respeitando as particularidades. A organização avícola colocou o frango brasileiro num patamar de altíssimo nível. Vamos lá. Eu sempre digo, a Europa é extremamente importante, mas de um tempo para cá nós temos um deslocamento do eixo econômico do mundo para Oriente Médio e Ásia. E é lá que está o frango brasileiro. Pois então. Mas aí, prefeito, agora eu vou pedir para você, nós não temos aqui uma atenção, né, tão notória, assim, uma atenção tão prestativa, vamos falar assim, de muitos prefeitos, assim, infelizmente. E eu quero saber qual é o mel que tem Marau para se transformar nessa indústria ali, produtora de... O que tem lá? Você dá isenção? O que você... As ruas são pavimentadas? Alguma coisa tem lá para todo mundo ir para Marau. O que você faz lá? Vamos lá, então. Como eu falava anteriormente, a história da cidade, ela tem uma relação cultural e econômica muito forte com o setor, né? Começou lá com os suínos, em 1984, com a produção de suínos e do salame Borella, que ganhou repercussão e conhecimento de âmbito nacional. Depois, um pouquinho... aliás... Eu preciso corrigir. Em 84... Ela tá com as anotações aqui, pessoal. Tá com as anotações aqui. Eu quero pedir desculpa. Em 84 é que a Perdigão S.A. adquire a empresa Borella, que começou com a produção de suínos e com o salame Borella, que é bastante conhecido. De lá para cá, então, a empresa foi crescendo, tanto é que a unidade suínos, hoje, ela está no centro da cidade. A cidade era pequenininha, foi crescendo, se desenvolvendo, ela está ali, exatamente uma quadra da via principal da cidade. E depois ela foi avançando, evidentemente, em 93, uma decisão política, para você ver a importância disso que tu estás falando, com a concessão de área para vir a unidade de aves para Marau, e também uma concessão de área para um loteamento habitacional para os funcionários dessa indústria.
Eu me recordo que na época também o gestor daquele momento, ele até sofreu algumas críticas, talvez, por ter feito essa opção em detrimento de algumas outras áreas, que ele deixou de investir com a mesma intensidade, mas sabia, reconhecia a importância dessa atitude de priorizar a vinda dessa unidade. E aí, em 97, houve a inauguração da fábrica de rações, que também tem relação com o setor, e em 98 a inauguração da unidade de industrializados de carne de aves e suínos para os mercados tanto interno quanto externo. Como eu falava, são 3.400 colaboradores. A unidade da BRF em Marau hoje atende a 400 integrados, 210 situados no município de Marau. E evidentemente que esse investimento municipal, ele também retorna no valor adicionado, na arrecadação de impostos para o município de Marau, que vai fazer depois essa devolutiva. Eu falei que 210 são de Marau e o restante ali na região, especialmente Serafina Corrêa, que a empresa também possui uma unidade que é muito próximo territorialmente ali de Marau. O abate, hoje, ele semanalmente, nós estamos falando de 1 milhão de frangos semana, e 4.200.000 por mês que são abatidos. Por isso que recentemente Marau também recebeu esse reconhecimento, né, de liderança no abate, na produção de aves de corte, né, pela entidade Asgav, e a gente ficou muito feliz. E o segredo agora, qual é? Não existe um segredo específico, eu acho que é muito dos produtores, da indústria, do apoio do Poder Executivo local também, porque a gente tem algumas leis de incentivo, sim. Inicialmente, nós fazíamos todo com o maquinário do município, todas as terraplenagens para a instalação dos aviários. De 2022 para cá, nós criamos uma lei onde o avicultor, ele financia junto com o empreendimento a terraplenagem e ele recebe de volta esse investimento parcelado durante 8 anos, de acordo com o retorno que isso gera para o município. Então, ele financia tudo e recebe um valor, né? Agora temos os primeiros que vão receber, que dá na faixa de 170 mil reais, que o produtor recebe de volta por aquele valor financiado na terraplenagem. E evidentemente que acesso às propriedades, aos serviços que o avicultor, nesse caso, necessita, o município procura estar sempre permanentemente atento. Temos uma boa relação com a indústria, já nos reunimos esse ano por 2 ocasiões, para algumas pautas que são específicas da indústria, algumas pautas que são de interesse público da comunidade e que também podemos avançar nesse sentido em áreas que a empresa possui no município e que também a gente está fazendo alguma construção. Inclusive, na próxima semana eu estarei indo a São Paulo fazer uma visita à diretoria, ao compliance da BRF, para tratar de algumas pautas nesse sentido, mas eu acredito que seja isso, é a rede, é a cadeia, é o produtor, é a empresa, é o poder público, como falava, e é importante dizer que com esta vocação nós também desenvolvemos outros negócios voltados à avicultura, como implementos, a antiga Ave Marau, Agro Marau, depois passou a se chamar GSI, agora pertence a um outro grupo americano que é Grain Protein, alguma coisa, tem mais um termo, mas que é uma empresa forte, e que estava na comemoração lá dos 60 anos das Asgav, onde Marau recebeu esse reconhecimento, e tantas outras indústrias que passaram também a focar em produtos para o setor. Então, isso faz, como eu te falava, a economia girar dentro do município. E aquilo que é investido também a gente sabe da expectativa de retorno, ICM para o Estado, para o município, que vai se transformar em projetos, serviços à comunidade, né? Eu achei que ela ia dizer o seguinte, não, porque minha cidade é a mais limpa do Brasil, eu eu sou vou muito dizer. boa, nós temos uma culinária maravilhosa, e nós somos é uma cidade que é tradição italiana. Sim, tradição italiana. Tem que falar isso, prefeito. Tem que tá falar, tem que bom. puxar a brasa pro seu. Não, minha cidade é a mais limpa do Brasil. Eu sei, agora eu tava vindo pra cá,
E a minha produtora, uma das produtoras, ela é pernambucana. E eu falei, não, é a cidade mais limpa do mundo. Ela, como assim do mundo? Eu falei, não, porque Rio Grande do Sul é a capital do mundo. Boa, boa, boa. Então, se Marau é mais limpa do Brasil, do Exato. Rio Grande do Sul ou do Brasil, significa que é a mais limpa do mundo. É, isso Tem que aí. falar isso. Vamos lá, Nós então me temos dê o- uma parte que eu vou nós fazer. temos nós temos lá em Marau a questão também turismo, né, do agronegócio. Temos sim. A cidade maravilhosa. Uma outra questão que eu queria dizer, uma grande crítica que eu vejo que o pessoal faz às prefeituras. Não vou falar crítica, questionamento. O pessoal cobra. Principalmente o agricultor. Aconteceu isso bastante em São Ludgero, Bastos, o pessoal reclama bastante, ou questiona muitas vezes o prefeito, o acesso à sua propriedade, porque como tem muito trânsito de caminhão, e chuva e isso que acaba, né, fazendo com que as estradas ali sejam um pouco, vamos falar assim, esburacadas e tal. Só por questão de curiosidade, como é que é? Porque eu fico pensando assim, poxa, se Marau fosse ruim, ninguém se instalaria em Marau. Então significa que essa gestão deve ser muito boa. Como é que você faz essa gestão lá? Então, eu vou começar pela provocação, né? Isso Não mesmo. posso deixar você falar sozinho sobre a minha cidade. De fato, já é um indicador um pouco mais antigo, mas ele voltou a repercutir recentemente numa pesquisa que foi feita e que considerou pelos indicadores medidos, acabamos conquistando esse posto da cidade mais limpa do Brasil. Nós também somos uma cidade educadora, uma cidade empreendedora, a indústria avícola, mas a indústria como um todo é forte na cidade. Para você ter uma ideia, ontem mesmo eu estava verificando dados econômicos. Esse ano, né, que eu posso falar com mais propriedade na condição de prefeita, o número de empresas, o crescimento de empresas em Marau, ele alcançou o percentual de 17%. O saldo positivo de empregos é de 500. Marau foi a cidade que mais gerou emprego no ano da pandemia. Proporcionalmente falando, foi a cidade que mais gerou empregos. Mas o pessoal não quer trabalhar também, né, prefeito? Que o grande, né, secretário, porque o que eu tenho de pessoal questionando aqui, que tá faltando mão de obra, Sim, prefeita. nós temos esse desafio ontem mesmo. Meu Deus do céu, agora eu pergunto por que o pessoal não quer trabalhar, prefeito? São várias variáveis. Pois então, vamos Se nós entrar nesse começarmos assunto, eu não quero entrar nesse discussão. assunto, porque O eu que que fico ocorre? louco com isso e o pessoal procura e não tem pessoas qualificadas. Você não é nem qualificada, prefeita. Tipo assim, ó, que estejam com vontade. Não precisa se conhecer, só precisa ter vontade. Sim. E não tá difícil. É um desafio que não é só de Marau. Eu acho que é do mundo todo, inclusive. A gente tem um gemelagem com uma cidade italiana que chama Isola Vicentina, e a gente percebe que também, a exemplo daqui, que a gente tem recebido muito estrangeiro para ocupar essas vagas de trabalho, que no passado eram ocupadas por exemplo, a geração dos meus pais. Os meus pais são do interior. Se eles fossem da cidade, possivelmente, por não ter tido a oportunidade de estudar, eles iam trabalhar numa indústria dessas, lá na fábrica. A minha geração em diante, até porque o município ele também incentiva que se eleve o nível educacional, cultural, nós pagamos o transporte escolar 100% gratuito, inclusive para o ensino superior. Quando nós não tínhamos ainda instituições no município, para ir a Passo Fundo, para ir a Casca e toda a região, tudo custeado pelo município. O que ocorreu? As pessoas se formaram no terceiro grau, né, no superior, e já não ocuparam mais essas vagas, né? Aliado a outros problemas sociais, enfim, a gente percebe que sim, tem um percentual da população, tem bastante oferta de vagas de emprego, mas tem um percentual da população ou pela falta de qualificação ou pela falta de interesse, que não assume essas vagas. E o que está acontecendo? Hoje, dos 46.800 habitantes que nós possuímos na cidade, 10% são estrangeiros já, que estão ocupando o serviço de saúde, de educação e, inclusive, os postos de trabalho. Eu tenho uma indústria lá na cidade que é de couro, que 52% da sua mão de obra é estrangeira. Pois então, mas aí é o seguinte, sabe o que eu vejo? Que muita gente, às vezes, coloca culpa nos auxílios governamentais. Só que sabe o que eu vejo também, prefeita e secretário? É que isso está mais linkado à educação, de fato, do que... Porque o que eu vejo, não sei se vocês, tá? Eu vejo também pelos meus filhos e tal. Hoje a nova geração, eles não têm mais essa ambição de conquistar. Porque se eles tiverem um iPhone, um Play 5, um Uberzinho para pegar,
Tá legal. tudo bem. Tá tudo certo. Na nossa geração aqui, poxa, você cresceu já querendo conquistar a sua casa, o seu carro e tal, né? Hoje em dia, você não vê mais isso, secretário, porque assim, mas aí eu faço minha culpa também, e aí eu sempre tem esse problema, também tem a crítica, né? Porque, secretário, o seu primeiro carro quem comprou? Acredito que seja você, sua primeira casa, tudo, né? Todos os seus bens imóveis foram você. Hoje a geração Z, geração Y, não sei, o primeiro carro foi meu pai que me deu. A primeira casa foi meu pai que me deu, foi minha mãe que... Desculpa, tá errado. Por isso que falta ambição nessas crianças de Perde hoje. o sabor da conquista. Perde o sabor da... Aí depois o empresário vem e fala assim, mas não tem pessoas qualificadas porque o problema é auxílio governamentais. Tá, pode até ser. Mas também tá errado na educação também, porque você não cria o seu filho já fazendo com que ele batalhe pelas conquistas. Você dá tudo na mão. E aí isso impacta, sabe aonde? Nosso desenvolvimento econômico, no setor produtivo, as pessoas que às vezes querem sair do campo para vir para a cidade, e na verdade nós temos que fazer um incentivo do pessoal sair da cidade, mão qualificada, e ir para o campo, porque o campo ele é muito ainda, tem essa questão tem um certo preconceito de campo. Fala um pouco sobre isso. É importante essa reflexão que tu trazes sobre essa questão da sucessão rural também, né? Eu falava que lá atrás, 20 anos atrás, um pouco mais, eu não tinha... Eu dizia que a gente sofria até um preconceito. Quem vinha do interior era chamado de colona, né? Hoje é agro, hoje tá chique, tá na moda. Agroboy. No meu tempo não era assim, não, né? Tinha uma série de preconceitos. O que também o município, através das suas políticas públicas, pode fazer para incentivar a permanência daquele jovem no campo? Então, nós temos 2 programas bem interessantes. Um jovem até 35 anos que resolve, secretário, empreender. 35? É o nosso ponto de corte, tá? Da nossa lei. Então, querido. Que resolve. Eu com 40, o que sou? Nós somos jovens, né? Pós-jovem. Que resolve empreender, tendo lá uma agroindústria rural. O município auxilia para que ele permaneça lá financeiramente com até 30 mil reais, para que ele empreenda, né? Então, por exemplo, recentemente fui visitar uma jovem que tentou ir para a cidade trabalhar, não se adaptou, voltou, fez lá uma estufa, 2, aliás, agora, de moranguinhos, o município, né? A exemplo dela, procura auxiliar outros segmentos também, e está produzindo e está entregando lá um morango orgânico gostoso na cidade. E o outro programa que começou na gestão anterior e que a gente está dando continuidade por entender que é muito relevante. E o outro é o seguinte, o jovem casou, né? É inconcebível nos dias de hoje morar junto com o pai e a mãe, né? A família, quem casa, quer casa. E também com o intuito de incentivar esse jovem casal a permanecer no meio rural, o município também auxilia com a construção da sua casa independente para começar uma nova família, um novo legado, também até esse valor de 30 mil reais. Então ele vai financiar e vai receber a fundo perdido, vai, né, sem ter que devolver esse valor que é do recurso público para que ele também desenvolva, porque senão é isso, vai migrar todo mundo para a cidade, né? E o setor primário, inclusive eu fui visitar um jovem casal que eu fui visitar recentemente, eles também estão com a atividade avícola lá. Coisa né? boa. Então eu acho que isso também funciona bem e dá um impacto interessante, né? Para que as pessoas possam realmente ter incentivos. Outra coisa que não se tinha, que é recente, nós somos um dos primeiros municípios, através de uma parceria muito importante com o sindicato, com a Coprel, lá na cidade, a ter fibra ótica em todo o meio rural. 100% de cobertura. Então, o jovem tem a internet também. Secretário, isso é uma coisa que, sabe que, olha, isso chega a me dar até uma revolta. E teve aqui o Reginaldo, o Reginaldo, é o Reginaldo da AgroEnergy, um dos nossos apoiadores, e falou que muitas granjas hoje são obrigadas a colocar a internet fibra ótica, ou se não do Elon Musk, a Starlink, para dar para os funcionários, senão não tem como, por exemplo, assim, ele tá lá no meio lá no meio do campo, lá no meio do aviário, lá no meio literalmente no meio do aviário, só que ele quer ter o WhatsApp bombando. Desculpa, eu acho isso, tipo,
poxa, será que você não pode ficar um pouquinho desconectado para poder fazer o trabalho? E eu faço uma crítica também a isso. Não, Adriano, se não tiver internet, o pessoal não trabalha, Adriano. Tipo assim, vão na minha propriedade ou na propriedade lá, primeira coisa que eles fazem é, tem internet? Ah, não, tem internet. Se não tiver internet, eles não trabalham. E aí, é uma opinião, secretário, tipo assim, e agora eu quero a sua opinião pessoal. O que a gente pode fazer? Será que isso não é educação lá na base, na raiz das crianças? Será o que o Estado como se pode fazer para resolver isso? Ou vamos dar internet para todo mundo, não tem problema. Né? Bom, primeiro, nesse ponto, acho que duas situações. Eu, particularmente, acho fundamental conectividade, até porque nós trabalhamos com tecnologia, com inovação. Vou dar um exemplo. Hoje existem os responsáveis técnicos de granjas, muitos devem estar nos assistindo aqui, que estão habilitados em serviços oficiais e que muitas vezes dependem de lançamento de informações em sistemas. Então, a conectividade é extremamente importante. Em relação a esse vício da tela, né? Eu acho que esse aparelhinho, ele tem muita culpa de muito problema que a gente falou nessa mesa aqui. Nós tivemos um avanço importante esse ano, que foi a questão da proibição de celular em escola, né? Isso aí. Eu, para mim, aquilo, aliás, a lei do deputado federal, Seu Moreira, deputado gaúcho, fundamental. A minha geração, a geração de vocês, nós não tínhamos tecnologia em sala de aula que pudesse nos interter, nos tirar a atenção. E hoje eu brinco, né? Tem uma geração que vai ter alteração estrutural, física pelo uso do telefone. É verdade. O ser humano, ele tem aquele desenho da linha de evolução, né? Do humano. Eu acho que nós estamos quase evoluindo em função desse aparelho já. E essa geração que queira Deus que isso prospere, né? Que possa ir para a sala de aula, ter interação social, ter um outro tipo de atividade, realmente de absorver pedagogia, talvez entre numa adolescência, numa fase adulta, sem o vício que a gente tem observado hoje. Eu acho que isso aí pode ser um avanço importante, né? Realmente o celular tem essas questões, né? E voltando um pouco ao que a prefeita disse, o que era o agro antes e o que é o agro hoje, né? Eu sempre faço uma analogia, né? E longe de mim aqui querer culpar esse grande autor da nossa literatura, né? Mas Monteiro Lobato, quando ele cria o personagem Jeca Tatu, ele trata o agricultor como um ser inferior ao da cidade, né? E eu sempre digo, o complexo Jeca Tatu na agricultura perdurou por décadas. Eu ainda brinco com todo respeito a Monteiro Lobato, né? Que Monteiro Lobato traz aquilo ali, a cidade passa a olhar o homem e a mulher de campo como um ser inferior. Foi necessário que o agro crescesse, gerasse números, matemática, ciência exata, que é incontestável, para que a sociedade passasse a olhar, opa, aquele jeca ali, aquela jeca ali, é que sustenta a cidade. E nós passamos então a ter uma glamourizada do agro. O respeito, o agro hoje é respeitado. Então, o que eu penso? Uma opinião muito particular minha, e eu acredito que políticas públicas, gestores como a prefeita Naura, que tem essa dedicação em município de vocação agrícola a investir nisso, né? Nós vamos ter um processo inverso. Aí talvez nós tenhamos o êxodo urbano. A mão de obra, o emprego, a capacidade de pagar bons salários vai começar a estar no campo, no setor agroindustrial, que é o grande animador desse processo todo. Uma indústria se instala numa cidade, 40 anos atrás, ela define o rumo de uma cidade. Então eu imagino, e isso nós vemos hoje, quantas pessoas estão nos grandes centros fazendo ciências agrárias ou qualquer outro curso, e a grande oportunidade de trabalho vai ser o agro que vai dar. E aí nós temos alguns exemplos, muitos exemplos aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sempre cito o nosso centro-oeste, né? Há pouco tempo era brigar com jacaré e onça. Hoje nós temos cidades movidas pelo agro e que sai o pessoal de São Paulo, se forma e vai para lá trabalhar. Ou seja, quando é que nós imaginaríamos isso há 30 anos atrás? Vamos citar um exemplo que não é ligado diretamente à avicultura, mas ao agro. Quem é que diria que um dia alguém poderia nascer, estudar, se formar em São Paulo e ir para Sinop? Pois então. Isso é uma realidade. Pois então, é verdade. Pega o mapa do Brasil e mostra para o europeu isso. Dá umas 3 Europas ali. Ó, a pessoa vai estudar em São Paulo, no mundo inteiro, e vai para essa cidade aqui que é uma referência de produção de grãos. E isso é graças ao agro, né? E sempre que nós vemos municípios polos bem geridos, apostando cada vez mais na sua vocação de produção,
nós temos o seguinte, a formação de cinturões de desenvolvimento, né? Uhum. Então, não é só Marau, é Serafina, é os Claro. municípios ao redor ali. E aí nós entramos naquela questão do emprego. Eu tenho uma opinião sobre isso também, Adriano, prefeita, que é uma soma de problemas. Mas eu vejo que nós temos no Brasil um problema sério em relação a políticas sociais, que é a dificuldade da estruturação da porta de saída. Perfeito. Então, assim, política social é uma prerrogativa do Estado. Se existe o Estado, lato sensu, entre as suas obrigações é a questão, além de educação, segurança, a questão de política social. Mas não é concebível que nós tenhamos um Estado que possa vir a competir com o empreendedor. Porque o empreendedor, primeiro é o seguinte, uma grande indústria de Marau, talvez ela tenha, pela característica do seu povo ali, facilidade às vezes de contratação, mas não é justo que ela não consiga contratar, porque o determinado cidadão não pode ter carteira assinada porque recebe um benefício. Quando o salário que a empresa iria pagar é melhor que o benefício, ou seja... Mas aí você entrou num ponto certo. E aí, prefeita, desculpa, e o pessoal que tá me criticando, eu vou te interromper porque senão eu vou Claro, perder essa linha de por raciocínio. Sabe o que o pessoal critica? Avicultor, se eu tiver errado, você me corrige. Quantas pessoas aparecem nas granjas falando assim, ó, eu não tenho como trabalhar e você não me fichar pra mim não perder o benefício? Pois é. Não é nenhum e nem episódio. Tô mentindo. Aqui, a produtora tá aqui. Não foi nenhum, nem dois, três. Assim, ó, uns 5 aqui avicultores falaram, olha, Adriano, toda semana alguém aparece lá querendo trabalhar e não assinar carteira porque ele não quer perder o benefício. Exatamente. E aí eu descobri, olha, ver se eu tô errado, tem um prefeito aqui de Bento Gonçalves que ele andou fazendo uma revolução e foi, né, repercussão nacional. Sim. Que ele tava indo nas casas do pessoal que tem benefício e, tu não quer trabalhar? Mas só eu vou conseguir emprego pra ti. Sim. E as pessoas, não, eu vou conseguir, a partir de amanhã tu vai trabalhar em tal lugar. E as pessoas, secretário, e ele começou a cortar os benefícios. Nossa, foi o vilão de todo mundo, né? Ele foi o vilão de todo mundo. Tipo, por quê? Cortou os auxílios governamentais. E aí eu queria saber assim, tá aí. E o Estado? Como é que o Estado... Porque a gente está hoje polarizado, infelizmente. Mas como é que o Estado reage referente a isso? Como é que a Secretaria reage? Como é que a prefeita reage nessa questão aí? E eu me coloco no lugar das pessoas. Porque se eu fosse prefeito, os negros iriam rebolar. Iria rebolar. Porque, pelo amor de Deus. Porque nós somos do agro, né? Nós somos do agro, nós somos do trabalho, levantar cedo, 5, 6 horas da manhã e ficar até 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite trabalhando. E hoje, com essa geração, pessoal, desculpa, eu não vejo muito isso, não. Eu sei que assim, nossa Secretaria de Política Social, com o secretário Beto Fantinel e seu adjunto, o Gustavo Segabinazzi Saldanha, eu tive o prazer de trabalhar com os dois em Brasília também, eu na agricultura e eles com o ministro Terra na cidadania, tem uma visão de que política social deve ter link com o empreendedor para porta de saída. E eu acho que isso é muito uma visão do que é a política social, de qual é o papel do Estado na política social. E eu não vejo política social sem empreendedorismo forte. Não existe. Perfeito. Então, sempre que nós temos... quando esses números que a prefeita trazem nos chamam a atenção, né? Número de estrangeiros ocupando postos de trabalho. O que é isso? São pessoas que vêm de outros países, a sua grande maioria com problemas sérios sociais, de ordem política, inclusive, que não tem uma bagagem de memória recente de uma política social que compete com o empreendedor. Ele tem a natureza de enxergar na indústria, no produtor, na empresa, a sua possibilidade de solidificação de dignidade. Opa, é trabalho, eu vou prestar um serviço, eu vou receber e vou criar minha família. E eu acho que isso no Brasil a gente está tendo um pouco de distorção nesse processo, sabe? Eu acho que isso é muito delicado. Infelizmente é um tema que quando vai se tratar, ele é alvejado pelos polos de discussão que nós temos, é extremamente complexo. A gente tem dificuldade de colocar ele na mesa e ter uma discussão com ele, às vezes técnica. Agora, o fato é o seguinte, pegar Marau tem uma capacidade de geração de emprego absurda, né? Pela avicultura, pela agroindústria avícola, enfim. Então, eu imagino, prefeita, que Marau gera emprego para um cinturão de municípios ao seu entorno de forma natural, né? A nossa Serra Gaúcha... Gaúcha deve estar assim, ó. Desculpa, eu sou muito boa.
Né? Exatamente. E eu imagino que a política, que Marau tenha condições de fazer política social para quem realmente necessita. E aí sim, onde o Estado, o lato senso, tem que se fazer presente, né? Perfeito, perfeito. E aí, qual é a sua opinião referente a isso, prefeito? Então, nós também estamos fazendo o nosso tema de casa, né? Assumimos a gestão com por volta de 1.200 beneficiários do Bolsa Família, fizemos um pente fino também. Não divulgamos com a mesma intensidade que o prefeito de Bento, é verdade, Uhum. por uma decisão nossa, mas também ele liderou um movimento dentro da MESNE, do qual o Marau também faz parte, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Fizemos essa verificação e nós estamos prestes a fechar o ano com 300 beneficiários cortados. Mas aí gostei da expressão, nunca tinha ouvido, vou passar a adotar, a porta de saída, né? Fizemos uma parceria com a nossa Associação Comercial Industrial Serviços e Agropecuária, que demanda de mão de obra para estas pessoas não ficarem desamparadas e desassistidas, né? Você imaginar que ninguém precisa de um auxílio temporário também é errôneo. Tem Perfeito. pessoas que precisam, sim. Mas o benefício também não pode ser eterno, né? Isso. Ele tem que migrar para outras pessoas que vão passar por uma situação de vulnerabilidade e essa pessoa sair do programa e ter uma oportunidade, ter uma carteira assinada, ter a dignidade, me parece, né? Porque você conquistar, volta a falar de novo, o sabor da conquista, conquistar o seu salário, fazer frente às suas necessidades, é menos gente que vai demandar também de serviços públicos do município, seja na assistência social, seja na saúde, né? Veja bem que importante para um pai de família que de repente tem que bater lá na porta da farmácia básica e não ter o remédio na lista básica para o seu filho e ter condições com o seu suor, com o seu trabalho, sacrifício, ir numa farmácia e comprar o remédio para o seu filho, né? Então isso é dignidade. Então nós também queremos destacar aqui que estamos fazendo na nossa parte, né? Nessa parceria com os empreendedores que clamam por mão de obra. E você falou bem, às vezes nem precisa ser super mega qualificada. É uma mão de obra que tem vontade de aprender, eles estão dispostos a ensinar e que permaneçam, né, por longo tempo dentro das empresas, ajudando a produzir e fazer Marau crescer. Por exemplo, pontualidade. Tem empresas já pagando a mais pela pontualidade. Meu amigo, desculpa. Isso pra mim é básico. Né? Vai lá na Câmara, por exemplo, vai em qualquer lugar, você não se você não for pontual, né? Você chegar numa estação rodoviária ou no aeroporto, se você não for pontual, o que acontece? Perde o voo. Perde o voo. Perde o E quem ônibus. tá errado? É o avião ou é você que tá Não é errado? você. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que são coisas tão básicas, mas nós estamos numa geração mimimi, porque, ai, o chefe vai lá, dá uma cobrada, secretário, até os seus próprios, talvez, os seus assessores, não, mas diga, as pessoas com qual você lidera, talvez, você tem todo um ter jeito pra falar, porque você não pode chegar assim, ó, fulano, seguinte, ó, faz tal coisa. Se você falar assim, a pessoa já se sente ofendida porque você falou de tal forma mais ríspida. E antigamente, eu sou do tempo antigo ainda, que o chefe chegava e falava, vai fazer tal coisa porque eu tô te pagando, poxa, faz tal coisa. E pronto. E aí que eu venho, uma opinião pessoal minha, é que falta um pouco também de nós colocarmos nessa geração uma palavra chamada ambição. Porque essa palavra foi tão... por exemplo, teve ela foi vista como uma palavra maléfica, pejorativa, porque você tem ambição, parece que você está passando por cima de alguém. Não, não, não. Ter ambição é você conquistar. Você conquistar os seus feitos, sua casa própria, seu automóvel, sua fazenda. E isso eu acho que falta para nós educar as crianças a terem um pouco mais de ambição. Você também crê disso também, secretário? Essa questão? Sim, eu acredito que sim. Não existe assim, ó, falta um pouco de ambição, disciplina muito, né? E perspectiva, né? Que tá ligado diretamente à questão de ambição, né? Onde eu quero estar em 5, 10 anos, o que eu quero... e quando eu falo crescer, não é só o adquirir, né? O que eu quero ser na sociedade, né? Perfeito. E nós temos alguns exemplos ligados à avicultura que eu acho muito interessante, são dezenas de pessoas que iniciaram
como trainee ou numa contratação de uma empresa e hoje são CEOs. Então, na verdade, assim, é fundamental que a pessoa enxergue o emprego não só como um fim em si, aquele contrato que tá sendo firmado, mas de uma oportunidade de crescimento e de posicionamento dessa própria pessoa na sociedade. E isso está ligado diretamente à ambição que tu fala, Adriano. E realmente esse processo, eu diria que ele está um pouco adormecido por esses problemas que nós falamos até então. Sim. Porque é o seguinte, a prefeita colocou muito bem, a porta de saída que o município encontrou, tendo as suas ferramentas ali, que são os geradores de empregos, e tendo a política social como tendo que ser reposicionada. Vale ressaltar sempre, é fundamental a política social. Aliás, eu imagino que numa reestruturação de política social em nível nacional, nós teríamos mais condições de estender a mão enquanto Estado brasileiro a pessoas com deficiência e pessoas, um morador de rua que não come. O país que tem um morador de rua que não come, ele ainda está falhando enquanto nação, enquanto sociedade. Mas enquanto nós ainda estivermos esticando a mão, dando a mão a pessoas saudáveis, que têm condições de produzir, o mesmo país necessita de mão de obra, tá tendo um desequilíbrio social completo. Tá errado aí. Tá errado. Quer saber uma coisa também que eu acho errado? E eu faço uma crítica, e vou fazer uma crítica e vou ser criticado por causa disso. Muita gente humanizando animais e deixando o seu semelhante na calçada. Isso é um problema. Entendeu? Aí eu entrar, até anotei, porque eu gosto de fazer anotações, que você, prefeito, deve sofrer, você, secretário, que são aqueles animalistas dizendo que, Marau é considerada a maior produtora de carne do Brasil, o município com a maior produção de carne do Brasil, mas as galinhas são presas, coitadinhas, ficam infelizes no aviário, presas, sofrendo, que o animal sofre. Aí eu fico pensando assim, você conhece o setor avícola? Você já entrou numa granja? Porque as galinhas são muito mais bem tratadas, vamos falar assim, do que muita gente, do que às vezes pessoas na periferia. Porque a galinha nós cuidamos micotoxinas, nós cuidamos a água, a temperatura da água para ela beber, nutrientes. Você sabia que tem nutrição para galinha para manhã, para dia e noite? De dia ela come uma coisa, de noite ela come outra, devido a essa questão de desempenho, né? Cada fase da galinha tem uma nutrição. Ou seja, a nutrição do animal, ela está muito mais evoluída do que a própria nossa nutrição humana. E aí as pessoas vêm e começam a falar, isso é um pecado, a galinha sofrendo em gaiola, naquelas camas, cheias de amônia. E eu fico pensando assim, primeiro, vocês não veem que nós estamos alimentando pessoas. Nós temos um polo produtivo que nós estamos alimentando pessoas. E aí você quer que eu faça o quê? Que deixe as pessoas passarem fome? Mas o ovo, as galinhas ficam presas em gaiolas, porque tem aquelas questões, às vezes, galinhas livres. E muitas vezes, prefeito e secretário, o pessoal fala sem conhecer o setor. E eu estou falando por avícola, mas bovinocultura, suinocultura também deve ter isso. E aí eu pergunto assim, e aí gosto de saber muito a opinião pessoal das pessoas, como que nós, e agora saindo da questão prefeitura e saindo da questão secretária, nós, seres humanos que conhecem o setor, o que nós possamos fazer para que essas pessoas deixem de ter quebra esse paradigma, esse conceito, esse preconceito contra o rural? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu conhecer. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Bom, lá na minha cidade, a gente não tem tanto problema nesse sentido de... a gente tem as entidades de proteção da causa animal, são 4, aliás, que fazem um trabalho belíssimo, mas ele é mais voltado a essa questão dos animais domésticos, dos animais de rua, né? E para isso a gente tem as políticas públicas. Mas a gente sabe que sim, tem pessoas que acabam adotando, né, escolhendo não se alimentar mais com proteína animal, procurando serem vegetarianos, tem várias outras classificações, né, por um conceito, por uma escolha. E a gente tem que respeitar essa escolha delas. Agora, preciso respeitar também, né, isso que é muito maior, né, a gente fala
de economia, você falou bem, né? A gente fala de alimentar a humanidade, né? Que desde os primórdios é uma fonte de alimentação, é a proteína animal, O maior né? come o menor. Exato, né? Se sobrevivência, vai né? na selva e você vai ver a onça comendo lá o... Se né? ela vai nos poupar, né? Pois então. Então, é um pouco disso. E a gente volta a dizer, é preciso. E às vezes há um preconceito porque não se sabe, e o Márcio pode falar melhor, que tem essa formação, esse conhecimento técnico, que no decorrer dos anos, as legislações sanitárias, elas foram evoluindo muito para essa questão do bem-estar animal que tu falas, e isso vale para todas as áreas, inclusive para a avicultura. Então, às vezes, me parece que sim, é um ponto de vista, mas às vezes também há falta de conhecimento, como você bem abordou nesse sentido, né? E que é importante, inclusive, através desse canal, se esclarecer à sociedade também, quem pensa diferente. Eu digo muito que lá, quando a gente faz a gestão do município, qualquer decisão pública, ela às vezes é questionada, e a democracia é isso, mas muito dos questionamentos ou até das críticas, a gente percebe que elas são eivadas da falta de conhecimento de como funciona o lado de dentro do Poder Executivo. Perfeito. Que não basta ter boa vontade, que é preciso compreender se aquela demanda atende interesse público, se a lei permite que a prefeita o faça, né? E se eu tenho recursos financeiros disponíveis para atender aquela demanda. Então, só dizer, não, a prefeita está errada porque não atendeu, ou porque atendeu, podia ter feito assim, é muito aquele senso comum da sociedade, e eu preciso respeitar, porque a sociedade está se manifestando, né? Ao contrário de uma vez que, se a gente criticasse, a gente sofria a duras penas, né? Então, nós evoluímos, vivemos uma democracia. Mas é isso que tu falaste, no meu ponto de vista, é o ponto-chave, é a falta de conhecimento, né? De como que funcionam as coisas. Você também compartilha? Com certeza. E assim, ó, realmente a falta de conhecimento é um problema em diversos segmentos da nossa sociedade, né? O hormônio Exatamente. Eu ia comentar isso. Quando as pessoas que não entendem porque nós terminamos um frango aí na casa dos 40 dias, estão desprezando muita ciência, né? Muito trabalho em evolução genética, na avicultura e em nutrição, que nos permite chegar nos dias de hoje, em 2025, e terminar um animal aí na casa dos 40 dias, né? E em relação a movimentos e a parte da sociedade que não consome proteína animal, por óbvio, nós respeitamos, mas é importante se dizer que é claro e é notório que se a humanidade evoluiu, o ser humano, o grande salto de desenvolvimento, inclusive intelectual do ser humano, se deu pelo consumo de proteína. Perfeito. Quando o ser humano caçador consumir proteína, depois passa para o processo de domesticação dos animais, de criação, e a sociedade como um todo pôde evoluir de tal forma que possa inclusive ser crítica como é hoje. Inclusive. Então eu sempre digo para uma pessoa que levanta essa crítica, o respeito, mas essa capacidade intelectual que a sociedade hoje tem em nível global de discutir, de fazer crítica, de trabalhar descobertas, inovações, se deve ao fato de o nosso cérebro ter chegado na atual situação, e a proteína animal teve papel fundamental ao longo dos séculos, dos milênios nesse processo. Em relação ao bem-estar animal, ele evolui, como a prefeita disse, na mesma intensidade que a questão de genética, que a questão sanitária, e aqui na avicultura é importante trazer um ponto, muitos criadores conhecem isso, o pessoal da indústria muito mais. A preocupação ao longo dos anos com a dessensibilização do animal antes do abate foi gigante. Ou seja, aquele momento que é um segundo num processo industrial que começa com descascar no ovo, que gera um pinto, que vai até a questão de uma câmara fria ou de um container que vai sair do país, tem um segundo ali em que o setor se debruçou muito para fazer o quê? Diminuição de sofrimento da ave nesse momento do abate. Ou seja, então há uma preocupação da ciência, do setor produtivo com a questão de bem-estar. E que ela vai muito além do protesto, da discussão e do debate. Ela é tratada com muito trabalho. Eu particularmente conheci um colega médico veterinário que se especializou nisso, dessensibilização de aves. Ou seja, porque existe mercado para isso, a indústria quer isso. E alguns setores nossos, e suínos e aves fazem parte desse rol desses setores, eles não são apenas responsivos a exigências internacionais ou a tendências de exigências.
eles se colocam à frente desse processo. Estudam bem-estar, estudam a questão de genética, estudam detalhes, porque hoje o consumidor ele dita o ritmo do mercado. Mas hoje, do ponto de vista de bem-estar, de sanidade e de qualidade, nós somos imbatíveis na avicultura. Isso é um fato. Nós não temos aí praticamente o mundo inteiro consumindo nosso frango apenas porque gostam de nós brasileiros. Pelo contrário, essa pujança na nossa produção, ela incomoda alguns países produtores. Natural que incomode, a concorrência. Agora, nós estamos fazendo o dever de casa. E certamente na questão de bem-estar animal, nós temos convicção que estamos fazendo. Nós temos na secretaria colegas que trabalham especificamente com isso, e é comum que em visitas a granjas, a indústrias, em alguns momentos tenhamos que agir porque pode estar se infringindo alguma questão relacionada a bem-estar animal. Então, assim, aos movimentos que trabalham com isso é fundamental a cobrança. Agora, não é justo, não é correto dizer que na avicultura, que na suinocultura, que na nossa produção, esse tema não seja tratado adequadamente. E tratado, e eu tô vendo que o que eu vejo? Que o tema é tratado, é gerido, o pessoal, as lideranças, tanto na avicultura quanto também governamentais, eu falo governamentais, todos, prefeito, é secretário, é governador, e todos, ministros e tal. Existe sim uma preocupação, uma atenção a esse setor, porém, às vezes, o avicultor, ele não é tão bem valorizado. Mas isso é uma questão sentimento, tá? Que daí tem algumas outras críticas que eu também faço para o avicultor, que tem que se registrar, tem que se cadastrar, ele tem que manter uma sanidade, porque não é assim você está produzindo um alimento. Então, tem certos critérios, tipo assim, todos nós, às vezes, o ser humano, ele gosta muito de querer saber os seus direitos, mas às vezes eles não aceitam os seus deveres. Numa sociedade nós temos deveres e direitos. Se você cumprir os seus deveres, né, você pode exigir os seus direitos. Agora, você não tem como querer algo se você também não dá em troca, contribuir para a sociedade. E o nosso papo, eu acho maravilhoso, só que, tipo, se passa muito tempo, muito rápido o tempo, assim, eu sempre falo, né, que o tempo é relativo. Quando a gente tá num papo bom, o tempo se vai muito rápido. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse bate-papo, porque eu sempre tento levar para um lado mais descontraído e tal, mas tudo que nós falamos, eu vejo que é de suma importância para o setor avícola, porque quem está nos prestigiando é o avicultor, é o veterinário, é o agrônomo, os zootecnistas, técnicos agropecuários, ou seja, o setor inteiro aqui, nós temos diversos tipos de setor. E uma pergunta que eu faço para vocês é: qual a dica que você dá hoje, com toda a sua experiência, que você gostaria de ter recebido logo no início de sua carreira? Vou melhorar a pergunta. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e falasse com você mesma, no seu primeiro dia de trabalho, qual é a dica que você daria para você? Vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Mas eu acredito que a gente que vem de uma geração que não tinha muitas coisas materiais, mas por outro lado talvez tivesse tudo no que diz respeito à orientação, que é um pouco disso que se perde hoje. A dica que eu diria é: busque os seus sonhos, lute, que às vezes as lutas são duras, são difíceis, ninguém vai preparar o caminho para ti, mas que ele vale a pena ser percorrido, né? E que a felicidade exatamente não está em atingir um objetivo, mas é percorrer realmente, fazer a caminhada, experimentar as coisas boas, as ruins, que tudo é avanço, tudo é evolução, que na vida a gente tem amor, mas a gente também tem dor, e saber equilibrar e valorizar aquilo que a gente dizia, cada conquista, né, celebrar com ela e buscar outros sonhos, porque afinal de contas, eu acho que é isso que nos move enquanto pessoas, enquanto lideranças, né? Os desafios e os problemas, por mais duros que sejam, eles nos tornam resilientes e fortes para continuar avançando. E junto com eles vem muito aprendizado. Que legal. Você chegou a usar todas as anotações ou não? Nem usou quase nada? Não foi necessário tudo, mas algumas valeram a pena. Algumas informações mais de número. E te dizer o meu sentimento também, fiquei muito à vontade. A gente pensa que vem para a capital para um podcast, o Paul Davis, e vai ser aquela conversa mais engessada,
mais de número, de conhecimento técnico, e de repente a gente se sente perfeitamente confortável fazendo esse bate-papo, trocando experiências, vivências, né? Agradeço muito a oportunidade, foi muito bacana mesmo. Eu sempre falo que no podcast você tem que entrar com 0 e sair com 1, né? Eu sempre falo que conhecimento é aquela questão. Se nós formos uma padaria, você comprar um pão, eu compro um pão, nós trocamos, cada um volta para casa com um pão. Agora, se nós trocamos conhecimento, cada um volta para casa com algo a mais. Perfeito. E eu acho que podcast tem esse dever. Todos que entram têm que sair com alguma coisa a mais. Secretário, que na sua... E agora você, por exemplo, se você pudesse dar uma dica para você logo no primeiro dia de profissional, qual é a dica que você daria para você? Bom, primeiro, Adriano, eu sou muito grato enquanto homem, enquanto ser humano, a tudo que a vida tem me proporcionado. E claro, tem muito do nosso próprio esforço nisso, mas tem das oportunidades, né? Uhum. Eu sempre digo que ao longo da vida nós nos deparamos com pessoas, em muitos casos, mais qualificadas que nós, mas por algum motivo não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ocupar os espaços, de se mostrar, de trabalhar, enfim. Mas eu daria uma dica que eu acredito que eu sempre segui, que é ter humildade para aprender sempre, mas se manter alicerçado em convicções. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, somos diferentes, é necessário que haja convivência harmônica, troca de experiência, mas é fundamental que todos tenham convicções, porque é essa diferença, essa diversidade que permite aí ao mundo, à sociedade, crescer como um todo. E como a prefeita diz também, gostei muito de ter participado aqui, prefeita, Adriano, acho que foi um prazer muito grande, nesse tema que é de extrema importância para o planeta, e é motivo de muito orgulho para nós brasileiros, para nós gaúchos, sermos essa sociedade pujante na produção de alimentos. Nós observamos hoje, aí, pega ali Oriente Médio com deserto, África com dificuldades do ponto de vista de segurança jurídica em relação à produção, cada vez mais se consolidam os estudos que mostram que nós brasileiros seremos os grandes responsáveis pela produção de alimentos no mundo. E comida é paz, né? Então eu acho que nós brasileiros temos aí uma responsabilidade muito grande na questão de produzir, alimentar o planeta, essa sociedade que vai bater em 10 bilhões ligeirinho, e ter que comer proteína. E certamente aí o frango, a avicultura tem um papel muito maior nesse processo todo. E eu não tenho dúvida que nós estamos nos encaminhando para uma sociedade melhor. Perfeito. Eu sou muito otimista em relação a isso e pretendo passar isso para as minhas filhas também. Show de bola. Se sentiu à vontade, tranquilo, conseguiu explanar suas opiniões aqui? Tranquilo, muito. E acho que não vai precisar cortar nada. Que legal, que legal. E o pessoal que queira seguir vocês nas redes sociais, pode? Claro. Pode. Como que o pessoal faz para localizar você, localizar a prefeitura? Pode seguir e como ele faz para localizar? Então, as redes sociais é Naura Bordignon, no Instagram é Naura Amaral, né? Eu gosto de aliar o nome com o município, isso foi antes de eu ser candidata ainda, né? E também da prefeitura o site é PM Marau, P de prefeitura, M de municipal, Marau, tudo junto. Estão lá as informações, as atualizações das obras, dos atendimentos, né? E já que a gente já está nesse clima de despedida, você sabe que a gente tem em Marau o Festival Nacional do Salame, em razão do salame, do suíno. Mas depois de todas essas informações, eu acho que eu vou instalar lá o Festival do Frango, o Festival... Eduardo Asgavi, ó, viu só? Vamos lá, vamos fazer essa festa lá. Isso é maravilhoso, né? Coloca no calendário. E aproveitar para todo mundo que está nos acompanhando, né? Mês de julho, nós temos a retomada desse festival lá no município, na nova estrutura do espaço gastronômico e cultural do nosso parque municipal. E temos também 2 rotas turísticas belíssimas, que é a Rota das Salamarias, de novo, associada ao salame, e a Rota Caminho das Águas e Sabores. Todo mundo que chegar por lá vai ser bem acolhido e vai passar por experiências muito boas, relacionadas, inclusive, à gastronomia e o assunto que a gente está falando hoje. Que legal, que legal. Secretário, o pessoal queira seguir você, pode também? Pode. Sabe que esse é digamos que é um dos meus gargalos. Eu não sou uma pessoa muito ativa de rede social. Tem que ser, tem que ser, porque... realmente. Mas eu tenho, Márcio de Andrade Madalena, né? Meu nome completo no Instagram.
E estou sempre à disposição, né, na própria secretaria, né, hoje na função de secretário adjunto. Temos uma proximidade com o setor, né, então o próprio pessoal das GAV, da BPA, nós temos uma relação muito próxima. Aliás, eu gostaria aqui de lembrar uma situação. Nós tivemos a influenza em maio de 25. Em janeiro de 25, se eu não me engano, ou início de fevereiro, acho que foi janeiro, nós fizemos um encontro com o setor produtivo, a BPA, as GAV, para discutir a rota migratória de aves que passaria em maio, abril, maio. O pessoal disse, e eu me lembro que nós discutimos, nós não estamos livres, isso pode acontecer, aconteceu. O que é isso? Isso não é previsão, isso é trabalho. O setor todo unido, tanto que em maio conseguimos ter êxito no trabalho, mas neste momento, em 2024, nós estávamos discutindo como é que em janeiro de 25 reuniríamos o setor para discutir a possibilidade de ter algum susto, alguma situação adversa, sabendo que a tendência é que pela migração das aves, elas passariam em abril, maio no Rio Grande do Sul. Pois bem, aconteceu o problema, nós trabalhamos, debelamos, estamos encerrando o ano aqui, Adriano Prefeita, com os mercados abertos para a avicultura. Coisa boa, graças ao trabalho, começa no agricultor, né, os profissionais, passa pela prefeitura, o governo do estado, secretaria de estado, e assim vai, ministério, vai escalando, porque isso é maravilhoso. E coisa boa, adorei conhecer vocês, você é muito simpática, parabéns, secretário, você também, assim, ó, posto de humildade, conhecimento também técnico, me surpreendi bastante, porque a gente sempre se surpreende positivamente, porque eu sempre entendi, olha, provavelmente a prefeita não conhece tanto na avicultura, o secretário também não deve conhecer tanto na avicultura, e vocês conhecem muito, fizeram um belo trabalho, um dever de casa. Nossa, muito obrigado. Agradecer os nossos apoiadores, agradecer aqui a Fenchen, a Fujikura, a Kilbra, a Frato, a Smutec, a Novogen e a Agroenergy, porque se não são eles, a gente não estaria aqui. Agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Pedir para vocês se inscreverem lá, seguirem a prefeita, seguirem o secretário Márcio, seguir também aqui o Pod Aves, se inscrever no YouTube e o nosso muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau!